Esse quarto vídeo está sendo necessário para nós terminarmos de corrigir aquela atividade de funções da linguagem. Eu estava na letra K, em que uma pessoa, quando foi perguntada sobre o movimento de libertação feminista, ela respondeu assim de forma bem vaga, evasiva, demonstrando não ter muito conhecimento da questão, mas parece que ela se sentiu na necessidade, ainda que não soubesse sobre o assunto, de falar. Quando a gente fala para preencher um espaço de comunicação, só para estabelecer contato, isso é a função fática. Na letra L tem uma estrofe de um poema. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes. Essa estrofe é do autor Cruz e Souza. Ele foi um dos maiores expoentes do simbolismo no Brasil. E esse estilo literário, esse movimento literário durou muito pouco. Eles achavam que as palavras utilizadas, foi principalmente na poesia, que elas deveriam lembrar a própria essência da coisa ali. Reparem que ele utilizou um recurso de uma figura de linguagem que é chamada literação, quando há repetição de sons consonantais. Ele usou as palavras com a letra V. Então, esse cuidado aí com a linguagem é a função poética que predomina. Eu estou na letra M. Olá, como vai? Eu vou indo, e você, tudo bem? A função fática, ela é utilizada nos cumprimentos. A gente está só estabelecendo o contato. Muitas vezes, a gente pergunta para a pessoa, tudo bem? E ela nem responde se está bem. Ela também pergunta para a gente estava só estabelecendo o contato. Função fática. Eu tinha pedido também para fazer o exercício número 2, que era para identificar os elementos de comunicação. Então, para que haja comunicação, essa interação entre o emissor e o receptor da mensagem, são 6 elementos. Então, para haver comunicação, tem um emissor, tem um receptor. Qual é a mensagem? Qual foi o código utilizado? Qual o canal? Que aí, a forma, né, o meio aí, o veículo de comunicação. E, por último, o referente. É referente aqui, né? A comunicação. Então, nós vamos, tudo que a gente for dar assim, a gente vai identificar os 6 elementos de comunicação. Vamos ver o primeiro. Um político falando pela televisão. Garanta ao povo brasileiro que este ano tudo vai ser diferente. Um político falando pela televisão. Então, o emissor é um político. Eu vou falar o político, não. Porque ele está de forma indefinida aí. Um político. Qual é o receptor? Se ele estava falando pela televisão, o receptor são os telespectadores que estavam assistindo ali, né? Qual é a mensagem? É o que ele falou. Como é pequeno aí, o interessante seria colocar tudo, entre aspas aí. Garanta ao povo brasileiro que esse ano vai ser diferente. Qual é o canal? Ele estava falando pela televisão, então televisão. Qual é o código? Falando, então é língua portuguesa oral. E qual é o referente? Um político falando, ele garantiu que esse ano vai ser tudo diferente. É referente ao quê? Essa comunicação? Promessa política. Elas são promessas políticas, né? Que muitas vezes a gente nem sabe se vai ser cumprido. Referente. Promessas políticas. Letra B. Caros ouvintes da Rádio Camanducaia, muito obrigado pela atenção dispensada. Eu vou identificar os 6 elementos de comunicação. O primeiro, quem é o emissor? É na rádio, né? Então é o locutor. Aí da Rádio Camanducaia. Quem é o receptor? São os ouvintes. Qual é a mensagem? É o que ele falou ali. Tudinho. Como é pequeno, a gente coloca tudo. Caros ouvintes da Rádio Camanducaia, muito obrigado pela atenção dispensada. Essa é a mensagem. Qual é o canal? Aí nós vamos colocar que é rádio. Qual é o código? Língua portuguesa, como ele está falando ali, né? Oral. E qual é o referente? Agradecimento do locutor aos ouvintes pela atenção dispensada a ele ou ao programa dele. Terminamos de corrigir esse. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.